Olá, queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus a vocês que estão me ouvindo agora. Eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que eu tenho aprendido com o Senhor, basicamente nesses últimos meses, apesar de já estar caminhando com o Senhor há mais de 20 anos, mas a gente nunca deixa de aprender, não é verdade? E existe uma questão que eu estou aprendendo há poucos meses. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo, de repente, possam ter tido esse esclarecimento há mais tempo que eu. Mas eu também acredito que existem pessoas que precisam entender mais sobre esse assunto, ainda têm certas dúvidas sobre esse assunto, que é sobre o jejum. O Senhor tem me feito entender como se dá essa questão do jejum, como Ele quer que façamos esse jejum. A única coisa que eu posso começar a dizer a vocês, queridos, para a gente começar a conversar, é dizer que o jejum é algo muito, muito particular, muito pessoal. É algo que só tem a ver com você e Deus. E durante a minha caminhada cristã, eu nunca entendi muito bem sobre jejum. E eu nunca entendi muito bem, irmãos, eu vou ser bem sincera, porque eu também nunca procurei saber sobre o jejum. E eu nunca procurei saber sobre o jejum, eu não digo nem só com relação à leitura da palavra, a estudo teológico, não só com relação a isso, embora isso seja muito importante. Mas eu digo com relação a buscar de Deus o que Ele queria que eu fizesse. Porque hoje em dia eu entendo melhor sobre a questão do jejum, entendo muito bem. E, por exemplo, se a gente for procurar na Bíblia, se a gente for procurar estudos que falam sobre o jejum, nós vamos perceber que o primeiro jejum, ele aparece quando Moisés jejuou. O primeiro jejum que aparece na Bíblia foi com relação a Moisés, quando ele jejuou antes de receber as tábuas da lei. Né? Esse jejum foi com o cunho de se preparar para receber as tábuas da lei. Né? Essa referência de Moisés que eu estou falando está em Êxodo. Depois você dá uma lidinha lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, tá bom? Também no Antigo Testamento ainda nós temos referência de jejum em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 8, onde fala de Elias, que também fez jejum, tá? Esses dois jejuns, se você der uma lida atentamente, você vai perceber que esse jejum ele significava uma separação, né? Essa pessoa estava em santificação, em separação, tanto Moisés quanto Elias, não é isso? E estava se destacando da vida normal para poder ficar com Deus, né? Para poder se dedicar um tempo exclusivamente para Deus. Então, era o jejum para a santificação, para estar mais próximo do Senhor. Da mesma forma, os irmãos e as irmãs vão perceber que em Juízes, no capítulo 20, do versículo 26, a Bíblia também fala de jejum, também no Antigo Testamento. Só que esse jejum que está descrito em Juízes é um jejum coletivo, não é? É um jejum onde um grupo de pessoas se reuniram para fazer um jejum específico, não é? Israel havia sido derrotado e, devido à vergonha dessa derrota, eles apregoaram um jejum. E também tem um jejum que é o jejum que chama-se de jejum condicional, né? Que é um jejum onde se faz buscando o favor do Senhor para alguma coisa, né? Por meio de algo ameaçador que esteja vindo sobre sua vida, né? Você está querendo um favor de Deus, algo de Deus, e aí há esse jejum também. No caso do jejum condicional, vocês podem ver alguma coisa na referência, também no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3,
Lá vocês vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Eu não estou lendo, irmão, essas referências porque esses textos dessas referências, porque eu acredito que vocês, cada um de vocês, podem tirar um tempinho para meditar sobre essas referências. Abra sua Bíblia, leia, medite e peça ao Senhor que esclareça mais sobre isso. Amém? Isso é muito importante para nós. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido algumas vezes nem sempre discorrer todo um texto para alguém. Né? Muitas vezes dá só referência e pedir que a pessoa procure, porque isso estimula a pessoa a ler a palavra e a buscar de Deus uma revelação para ela, né? Uma revelação do próprio Senhor. E não apenas ficar nas minhas palavras ou naquilo que eu penso, ou naquilo que eu acho. Amém, queridos? Isso é o que o Senhor tem me ensinado. Agora, acerca do jejum, eu confesso aos irmãos que eu sempre tive dificuldade de jejuar. Sempre tive dificuldade de jejuar. Eu não sei se porque eu também não entendia a questão do jejum. Realmente eu não entendia a questão do jejum. Porque o que acontecia comigo era o seguinte. Teve uma fase na minha vida, na minha caminhada cristã, em que eu não jejuava, simplesmente não jejuava, não vinha necessidade de jejuar. E houveram fases em que eu jejuava porque eu precisava de algo, né? Eu jejuava porque eu precisava disso, porque eu queria que o Senhor fizesse aquilo, porque isso e aquilo outro. Não, eu vou jejuar porque Deus vai me abençoar nisso, eu vou jejuar porque Deus vai fazer aquilo, né? Eu entendia, na minha ignorância, né, que jejum era feito daquela maneira. E então, eu não digo aos irmãos que eu vi resultado desses jejuns, tá? Grande maioria eu não vi resultados. Os que eu vi resultados, eu creio que foi pura misericórdia e graça de Deus, até porque o Senhor sabia da minha ignorância naquele tempo, né? Mas isso é muito complicado, porque naquela época eu não estava entendendo, eu não entendia que eu estava usando o jejum como moeda de troca. Eu estava usando o jejum como barganha, né? Se eu jejuar por isso, Deus vai me dar aquilo. Se eu jejuar tantas horas, eu acho que Deus vai ficar mais feliz. Então eu vou jejuar tantas horas. Se eu jejuar junto com todo mundo, né? Por exemplo, a minha igreja convocou um jejum. Vamos dar um exemplo, tá? Convocou um jejum. Então eu fazia aquele jejum, eu não fazia porque eu sentia que havia necessidade de se fazer aquele jejum, de estar unido com os irmãos num só propósito. Eu fazia porque eu tinha sido convocada logo como uma pessoa que era praticante, que era frequentadora, que era membro daquela instituição eclesiástica, eu me via na obrigação de fazer aquele jejum. Tá? Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que um jejum que a igreja, que a instituição que você congrega, né, que você está, propõe, que você não vai fazer, que é errado. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo das motivações. E o que eu me lembro muito bem é que quase sempre quando eu fazia aqueles jejuns, eu fazia obrigada, eu fazia, eu não via a hora daquele jejum acabar, eu fazia para poder dizer para os irmãos, não, eu fiz o jejum, porque o pastor convocou o jejum e eu fiz o jejum, né, para dizer que tinha feito. E quando eu não conseguia cumprir o jejum, eu me calava, me escondia, porque eu ficava envergonhada, né? Nossa, o pastor convocou um jejum e eu não consegui nem fazer metade do jejum. Então aquilo já me deixava mal. Então o espírito de condenação já via sobre mim. Nossa, viu? Você não é capaz nem de jejuar. Seus irmãos na igreja todos jejuaram e você não. E começava a vir esses pensamentos de condenação para cima de mim, não é? E vira e mexe eu ouvi algum irmão dizer: ah, porque muitos irmãos não querem jejuar, porque preferem ficar nos seus próprios prazeres,
do que jejuar, porque jejuar é muito importante, porque jejuar é isso, porque jejuar é aquilo. E aí o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que a prática do jejum coletivo começava a criar uma situação muito incômoda. Começava a criar uma situação de julgamento, porque às vezes alguns irmãos julgavam aqueles que não estavam, não jejuavam, né? Não estavam jejuando, não jejuavam, não participavam da tal campanha de jejum. Começava a condenação, né? Aqueles que sempre faziam o jejum se achavam muito santos, né? Não, eu sempre faço jejum, eu não perco um jejum, eu sempre faço. Então, quer dizer, ele já se achava, de certa forma, superior em espiritualidade do que aquele que não conseguia, ou que não fazia, ou que não participava. Então, isso criava uma série de situações que o propósito do jejum se perdia, né? E infelizmente, naquela época, queridos, eu não percebia isso, né? Normalmente eu sempre caía em condenação própria, né? Eu me achava um nada, me achava, nossa, mas eu não sou nada separada, não sou nada santa, não consigo nem fazer um jejum direito, não consigo nem fazer isso, não consigo nem fazer aquilo. E essa condenação, queridos, ela se movimentou na minha vida por todos esses anos de caminhada cristã. Até que chegou um período que eu não jejuava mais, também não falava para ninguém, né? Até que tinha momentos em que vinha aquele espírito de condenação e eu falava, não, agora eu vou fazer um jejum, eu mesma vou fazer um jejum. E não conseguia ir adiante com aquele jejum, né? Agora, por que isso tudo? Por que que eu me propunha a fazer um jejum e eu não conseguia concluir, eu não conseguia terminar? Hoje em dia, queridos, eu entendo por quê. Eu acredito que agora muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês devem estar se identificando com o que eu estou falando, não é? Graças ao Senhor, graças à nova vida que eu tenho em Deus, e quando eu digo nova vida, não foi quando eu me converti, não, queridos, foi há pouco tempo atrás, tá? Quando eu digo nova vida, é nova vida de busca, de oração, de conhecimento de Deus, né? De me aprofundar em Deus, de entender que eu preciso ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor para conhecê-lo, para entender o que Ele quer de mim, para entender a vontade dele para minha vida, para entender como Ele pensa, como Ele quer as coisas, né? Isso tudo foi me moldando, foi me ensinando a entender aquela palavra na Bíblia que diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. E eu comecei a entender que essa dinâmica do jejum, ela é muito, muito pessoal. Muitos de vocês devem saber da passagem no Novo Testamento onde Jesus fala sobre a questão do jejum com os fariseus, né? Eles jejuavam, eles iam para as praças, eles desfiguravam o rosto para dizer que estavam jejuando, não é verdade? Então, e o Senhor nos ensina, né, que o que é o verdadeiro jejum, como devemos jejuar, né? O Senhor nos ensina isso muito bem. E essa questão toda do jejum, ela mexeu com o meu pensamento, o Senhor começou a abrir o meu entendimento com relação a isso. O Senhor começou a me mostrar que nem sempre eu tinha que fazer jejum coletivo. O Senhor começou a me mostrar que nem sempre eu tinha que jejuar. E o Senhor começou a me mostrar que não era, na grande maioria das vezes, não era eu quem decidia fazer o jejum. Sempre que eu sentisse necessidade de jejuar, se eu entregasse isso nas mãos de Deus, Ele ia colocar essa necessidade de jejuar em mim. E eu conhecendo, estando em relacionamento íntimo com Deus, eu ia conhecer o pensamento dele, o coração dele, e ia saber o que ele queria para mim naquele momento. E então eu ia entender se naquele momento o Senhor queria que eu jejuasse ou não. Por quanto tempo, por quantas horas, por quantos dias. Isso não parte de uma decisão minha. Quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu digo que a minha vida é dele, que eu vou fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele determinar para mim, isso também tem a ver
acerca do meu processo de santificação. Hoje eu entendi que o jejum é mais para o meu processo de santificação do que para conseguir alguma coisa de Deus. Lembra do versículo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Pois bem, a gente muitas vezes não leva esse versículo tão a sério, ou não entende de que é realmente ao pé da letra. Buscar o reino de Deus primeiro. As outras coisas serão acrescentadas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Eu não preciso usar o jejum como moeda de troca, como barganha. Até porque eu não vou conseguir nada com isso. Porque o Deus que eu e você servimos não é um Deus subornável. Não é um Deus que se deixa subornar. Nunca, de maneira nenhuma. Não é? Então a gente não vai lidar com Deus como se estivesse lidando com qualquer outro ser humano. Então, queridos, hoje em dia, o que eu entendi do jejum é que eu faço jejum quando o Senhor achar que eu devo fazer. Tanto um jejum pessoal quanto o jejum coletivo. Eu digo isso hoje, queridos, como algo bem pessoal, tá? Não estou recriminando quem entra em campanhas de jejum de outras igrejas, de outros movimentos, de outros ministérios. Não estou condenando ninguém, tudo bem? Eu estou dizendo a minha posição hoje com relação ao jejum, de acordo com o que eu tenho aprendido com o Senhor. E hoje em dia eu não entro mais em qualquer campanha de jejum, não entro mais em qualquer campanha de oração. No Antigo Testamento, a Jezabel, antes de fazer tudo de errado que ela ia fazer contra os servos do Senhor, ela pregou um jejum. E o jejum que ela pregou não foi com relação ao Senhor, à santidade, à purificação. O jejum dela foi um jejum totalmente deturpado. Então, nem todo jejum que se é apregoado é porque Deus quer ou é com a finalidade da santidade e da redenção e da misericórdia. Não, existe jejum também para o mal, não é verdade? Então, queridos, hoje eu entendo que o jejum é algo muito pessoal, muito particular, porque é algo muito íntimo. E tudo que é íntimo você não expõe. O que é íntimo não é para ser exposto. Por exemplo, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai orar e adorar a Deus, ninguém precisa ficar sabendo disso. É um momento de intimidade seu com o Senhor. Então, da mesma forma, o momento de jejum é um momento seu com Deus. Você não precisa mostrar essa intimidade para ninguém. Óbvio que isso não quer dizer que se houver uma proposta de um jejum coletivo sobre um determinado assunto, né, você não vai fazer. Claro, você pode fazer, desde que o Senhor diga a você que você deve fazer. Entendam, queridos, não são as pessoas que têm que dizer se você vai fazer um determinado jejum ou não. Quem tem que dizer isso a você é o Senhor. As pessoas podem te convidar? Podem. Elas podem chegar a você e dizer: irmão ou irmã, nós estamos com um propósito assim, assim, estamos em jejum, vamos fazer um jejum de 7 dias, amém? Amém. Olha, irmão, se quiser fazer, vai ser bênção, faça conosco e tal. Qual é a primeira atitude de um cristão? Buscar o Senhor na intimidade e falar: Senhor, eu fui convidado ou convidada para fazer um jejum assim, assim, com um propósito tal, tal e tal. Senhor, eu devo fazer? É isso que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu entre nesse propósito? Ou o Senhor tem um outro propósito para mim? Ou um momento não é agora? Deus, me responda. Tenha certeza que o Senhor vai te responder. A questão é, a nossa motivação para fazer o jejum não pode ser os outros. A nossa motivação tem que ser o Senhor. Porque Ele é o dono da nossa vida e a Ele nós temos que prestar contas. Teremos que prestar contas de tudo que nós fizermos. Então, nada mais correto e sensato do que antes de sair entrando em qualquer campanha de jejum que você vir, né? Ou você mesmo decidir: não, eu vou fazer um jejum para isso, eu vou fazer um jejum para aquilo. Pergunte ao Senhor o que Ele quer que você faça.
Eu tenho certeza que quando houver momentos na sua vida em que for necessário que você faça jejum, o Senhor vai tocar em você, o Senhor vai dizer que Ele quer um jejum teu, que Ele quer mais santificação, que Ele quer mais separação. O jejum não é barganha, o jejum é santificação. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum muda a mim. O jejum nos traz para mais perto de Deus. O jejum nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo, ao querer de Deus. Então, queridos e queridas, vamos ter um pouco de cuidado, né? Eu vejo pela internet, eu vejo nas igrejas hoje em dia muitas campanhas de jejum e oração. Não estou dizendo que não são bênção, ok? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não temos que entrar em todas as campanhas de jejum que existem, em todas as campanhas de oração que existem. Nós temos que procurar o Senhor acerca disso e saber dele se nós devemos estar naquele lugar, naquele momento, fazendo determinada coisa. Não são os homens que são os nossos guias. O nosso guia, o nosso mestre é Jesus. E ele é que tem que dizer o que nós devemos fazer. Amém, queridos? Bem, eu espero que o Senhor tenha... eu espero que eu tenha esclarecido, né, essa questão do jejum. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor esclareça muito mais isso para você. Tenha paz, tá? Não se sinta inferior quando você não conseguir fazer um determinado jejum. Não se sinta menos santo se você não jejua com frequência. Não. Você tem que perguntar ao Senhor o que você deve fazer, tá? Ele é quem deve dizer o que você tem que fazer. Se você vai jejuar a semana toda, se vai jejuar uma vez por mês, se vai jejuar uma vez no ano, eu não sei. O Senhor, ele é o teu norte, ele é a tua bússola, ele que te mostra o que você deve fazer e em que momentos você vai precisar fazer. Amém, queridos? Eu tenho um texto aqui que eu gostaria muito, muito de ler para vocês. É algo, não é muito longo, é pequeno. É do escritor irmão William MacDonald. Ele foi um irmão que ele se dedicou ao ensino bíblico, não é? Faleceu com 90 anos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para o histórico de vida do William MacDonald. Você vai ver que ele tem um histórico de vida muito bonito. E esse trecho desse texto eu achei muito interessante. Eu vou compartilhar agora com vocês. O jejum não tem qualquer mérito no que diz respeito à salvação e nem dá a um cristão uma posição especial diante de Deus. Um fariseu, certa vez, gabou-se de jejuar 2 vezes por semana, porém aquilo não lhe deu a justificação que buscava. Mas quando o cristão jejua, secretamente como um exercício espiritual, Deus vê e recompensa. Apesar de não ser ordenado no Novo Testamento, o jejum é encorajado pela promessa de uma recompensa. Ele pode ajudar na vida de oração de alguém por afastar da pessoa a sonolência e o entorpecimento. Ele é valioso em épocas de crise, quando se deseja discernir a vontade de Deus, e tem o seu valor em promover a autodisciplina. Jejuar é uma questão entre um indivíduo e Deus, e deveria ser feito apenas com o desejo de agradar a Deus. Ele perde o seu valor quando é uma obrigação vinda de fora ou feita com o objetivo de se exibir. William MacDonald. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus.